Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, é um filme onde as criaturas da noite misturam ideias clássicas com algumas bem interessantes, em um mix de história e fantasia que cria um mundo único com uma grande história. E hoje entenderemos um pouco mais sobre as criaturas da noite neste filme. Olá, seres da noite! Hoje, antes de aprendermos a caçar vampiros com o machado, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentasse que demorei para fazer este vídeo. Para quem puder se tornar membro para ver todos os vídeos com antecedência ou doação direta, agradeço demais todas as interações possíveis, além do compartilhamento. Para quem ainda não for inscrito, saiba que Abraham Lincoln está desapontado com você e, se quiser o perdão dele, é só apertar o botão. Aviso! Este vídeo é baseado no filme e não no livro. Assim como os vídeos de Lestat e a Caixa, as obras não precisam ser idênticas e nem mesmo uma está certa e a outra errada. São coisas diferentes. Então, se precisar reclamar, sinta-se à vontade para ser ignorado. A origem dos vampiros. Neste mundo, o primeiro dos vampiros é chamado de Adam, ou Adão, para quem gosta de reclamar da pronúncia. Adam é dito como aquele que fez todos os outros vampiros, ainda que apenas uma fonte que confirme isso, e para mim fica um tanto nu talvez. Porém, é a única que temos. Ele também transforma sua irmã, Vaduma, e ambos servem como líderes dos vampiros, sendo os mais poderosos de sua espécie. Eles não ganham nenhuma origem específica. A primeira menção deles é do próprio Adam, e ele fala dos judeus no Antigo Egito, o que pode causar uma pequena falha em todo o processo um pouco mais para frente. Pelo visto, eles foram ativos em vários aspectos da humanidade e em tempos atuais, atual para o filme. E eles estão de olho nos Estados Unidos, e ainda pior, no lado sulista na Guerra Civil Americana. Fisiologia. Vampiros aqui têm uma fisiologia diferente. Eu não sei se eu chamaria de avançada, não totalmente. Eles são capazes, sim, de grandes feitos com toda certeza, só que isso parece estar no mesmo nível de um humano bem treinado, e até mesmo de alguns que podem ser considerados normais, e nem mesmo na sua melhor forma física. Ainda assim, eles possuem grande resistência física, podendo receber muitos golpes normais e continuar a combater. Podem regenerar com o tempo, porém, pelo visto, depende do tipo de ferimento, é capaz que demore um pouco, tendo acesso a grande força, o que concede para eles grandes feitos físicos, assim como grandes saltos e golpes extremamente eficazes. Para manter os seus poderes e também a sua existência, eles precisam drenar o sangue dos seres humanos. Também é quando mordem as pessoas que também infectam os humanos, o que é demonstrável como a única forma de reprodução deles. Se mordem e a pessoa fica viva, vira vampiro. Se for drenado até o final, paletó de madeira. Poderes. Eles possuem uma forma de super velocidade que é capaz de se mover rapidamente, podendo atacar seus inimigos despreparados, ainda que um caçador capaz consiga ler os movimentos deles. Possuem um tipo de invisibilidade que utilizam com grande eficácia, e tendo em vista a habilidade que demonstram de se misturar com uma pintura, e essa técnica não vai contra tinta ou se não pó, me faz acreditar que eles consigam dobrar a luz à volta deles, como uma camuflagem muito avançada. Falando em dobrar a luz, vampiros possuem uma fraqueza contra a radiação UV, porém também conseguem criar um tipo de resistência a esta, onde passam a andar normalmente e nem mesmo parece que tem alguma alteração nos seus poderes. Criam garras que podem ser utilizadas para combate, que são capazes de grande estrago, assim como conseguem esticar suas bocas e as encher de dentes, conseguindo dilacerar carne com grande facilidade e beber o sangue. Fraquezas. Além da já citada fraqueza à luz do sol, que não apresentam nenhum impedimento real no filme, mas podemos especular que seja algo que os machuque, porém não viram pó totalmente. A maior fraqueza deles é a prata, material que os deixa mais fraco apenas com o contato, até mesmo ficar próximo e principalmente o toque lhes causa grande mal. Pelo que transparece, o material consegue anular as suas resistências e ainda pode impedir a regeneração, e alta concentração quando em ferimentos graves é praticamente impossível de se recuperar. Agora, o caso de estranheza que eu falei.
Conforme a história de Adam, ele surgiu há mais de 5.000 anos atrás, durante o grande império do Egito, e que a fraqueza da prata seria criada apenas depois da traição de Judas contra Jesus. Então todo o mal ganharia essa fraqueza, a prata, devido às moedas que Judas foi pago. Antes disso, este grande mal não existia ou a fraqueza, a prata, não existia? Pois é dito que Deus deu essa fraqueza às criaturas malignas. Possivelmente existam outras coisas neste mundo e todas tenham essa fraqueza. Ainda assim, para mim, parece muito confuso. Além disso, golpes muito fortes que consigam separar a cabeça deles do corpo também se provam fatais. Isso pode ser um pouco difícil e um tanto complicado devido aos outros poderes. E finalmente, uma situação estranha: um vampiro não consegue finalizar um outro vampiro. Ele pode acertar, jogar e socar, mas nunca dar um golpe final direto, porque simplesmente Deus não quer. Sério, é isso. Essa é a segunda vez que Deus é citado diretamente, e pela segunda vez é dito que ele cria uma regra por algum motivo. Coisas que poderiam ter alguma explicação melhor, mas para mim serve apenas como motivo do treinamento de Abraham Lincoln. História. Infelizmente, nós temos poucas coisas sobre a história. Sabemos que desde que eles existiram, estão sob os domínios de Adam, e com isso sempre em posições de poder, controlando grandes riquezas e manipulando as massas. Porém, eles nunca conseguiram um controle total e por isso se mudam para os Estados Unidos, onde teriam a oportunidade de ver uma nação nascendo e a influenciando em todos os lugares desde seu nascimento, querendo chegar a um ponto de serem donos do país. Para isso, eles começam a apoiar os Estados do Sul para que eles tenham maior poder durante a Guerra Civil Americana. Olha, este confronto foi extremamente brutal e é muito mais complicado do que muitos pensam. O filme, na minha opinião, tenta mostrar isso, mas não é um total da ideia geral. Com este apoio, o Sul teria poder o suficiente para conseguir ganhar o conflito com certa facilidade. Para a infelicidade de Adam, Abraham Lincoln, um exímio caçador e o presidente na época, fez uma grande emboscada, onde consegue enganar o primeiro dos vampiros, ao mesmo tempo que derrota a todos, incluindo o primeiro, usando o relógio de seu pai para dar o golpe final. Minha opinião, este foi um filme que eu assisti para o canal, não tinha visto ele antes. Ele me lembrou um pouco de Van Helsing e outros épicos de ação histórica como Coração Valente e O Patriota, que tem uma cena muito parecida no final, a da bala feita com um brinquedo de criança. E com certeza é um ótimo filme de ação, com grandes lutas, ainda que às vezes eu acho um pouco desnecessário as manobras com o machado, elas são meio que ilógicas, mas tudo bem. Para mim, sai da realidade fantástica para a fantasia baseada em coisas reais. Sim, faz diferença. A primeira palavra geralmente diz que é o primeiro conteúdo que tem mais, assim como em estilos acadêmicos, de fantasia ou em comida. Só que, infelizmente, os vampiros daqui me parecem bem fracos, quando em comparação com os humanos. Se eles estivessem em nosso mundo, poderiam ser muito mais fortes. Mas lá, os humanos também podem fazer coisas insanas. Diferentemente de Blade, onde o personagem principal é muito capacitado. Aqui é uma questão de treino ou força de vontade. Isso causa um desbalanço no poder. E como se diz nos Incríveis, se todo mundo é super, ninguém é super. Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, é um filme que mistura de forma única elementos históricos, fantasiosos e épicos, criando um universo onde a luta entre humanos e vampiros é entrelaçada com momentos chaves da história americana. Ainda que a narrativa tenha suas inconsistências internas, ela consegue entregar uma experiência de ação dinâmica, com cenas marcantes e um protagonista que incorpora tanto o herói trágico quanto o líder determinado. A premissa do filme, de trazer vampiros como manipuladores sombrios dos eventos históricos, oferece uma perspectiva interessante, ainda que exagerada, sobre o impacto de forças ocultas que poderiam ter na construção de uma nação. É fascinante imaginar como criaturas imortais, lideradas pelo seu primogênito, teriam mudado conflitos humanos, transformando a Guerra Civil Americana em um campo de batalha sobrenatural. No entanto, o desenvolvimento histórico, apesar de criativo, sofre com algumas lacunas da própria narrativa, como a não explicação de como eles sabem que a palavra é divina e que foi Deus quem fez.
Os vampiros retratados no filme têm poderes notáveis, mas um nível de fraqueza que ironicamente os torna menos ameaçadores em comparado com outros mundos. Suas habilidades, como super velocidade, camuflagem avançada e regeneração, são impressionantes, mas perdem o impacto diante da determinação e dos poderes dos próprios seres humanos representados na figura de Abraham Lincoln, que a gente tem que lembrar que ele é um dos grandes heróis americanos. Então, ele ser daquele jeito, para o americano, faz todo o sentido do mundo. É uma figura mítica, ainda que real. O filme também tem um grande diálogo com outras obras de ação e fantasia, como Van Helsing, ao abraçar uma estética que combina cenas de ação estilizadas, armas simbólicas e um toque de exagero. A escolha do machado como arma principal, embora visualmente impactante, para mim perdeu completamente a força por ser exagerado, e nem chega a ser uma coisa de ultravioleta, de ser estilizado, e sim de ser ilógico. Por fim, o filme sabe o que quer ser, uma aventura histórica fantástica, onde a figura de um dos maiores presidentes para eles é reimaginada como um guerreiro que não luta apenas por sua nação com palavras, mas também com os punhos ou com o machado, and my axe, e não apenas pela sua nação, mas pela própria humanidade. É uma obra que, apesar de suas falhas, diverte e provoca reflexões sobre coragem, sacrifício e o eterno confronto entre a luz e a escuridão. Uma mistura interessante que não agradará a todos, mas que encontra o seu lugar entre as narrativas que celebram a força do espírito humano.